E a paz de Jesus, amados, retornando do nosso pão da casa, pois nós estamos lendo Jeremias capítulo 36. E Deus diz para Jeremias, escreve um livro e lê na casa de Deus. E Jeremias chamou Baruque. Enquanto ele falava as palavras de Deus, Baruque escrevia. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Jeoaquim. Joaquim é filho do grande rei Josias. Mas Joaquim não tem o seu coração como seu pai. Seu coração não é voltado para o Senhor. E Jeremias escreve o rolo e Baruque lê o livro na casa de Deus. Quando ele faz aquela leitura, os príncipes, as lideranças, o sacerdócio de Israel escuta aquela palavra. Eles pegam o rolo e levam à presença do rei. A Bíblia diz que enquanto liam o rolo com as palavras de Deus, o rei Joaquim pegava um canivete e ele cortava parte do rolo e jogava no fogo. Como se dissesse, não recebo essa palavra. E à medida que as páginas eram lidas, 3, 4 páginas, ele fazia a mesma coisa. Cortava o rolo, lançava no fogo. Mesmo com a sua liderança dizendo, não faça isso. Ele não deu ouvido à voz de Deus. É interessante que Deus diz assim, manda o meu recado. Talvez se arrependam, retrocedam e eu tenha misericórdia deles. Mas o rei não quis ouvir a voz de Deus. É interessante o apóstolo Paulo, na sua última carta, é a carta final do apóstolo Paulo. Ela é escrita para o seu filho Timóteo, segunda carta a Timóteo. Ele diz, haverá o tempo em que as pessoas não darão ouvidos à sã doutrina, à palavra de Deus. Eles a rejeitarão. Eles vão fazer como fez o rei Joaquim. Eles vão rejeitar e eles vão procurar para si mestres, pessoas que falem segundo a sua vontade. A grande guerra que há dentro dos nossos corações tem a ver com a nossa vontade. Se vamos fazer a nossa ou a de Deus. Sabe, a vontade de Deus, ela é completamente conhecida nas suas escrituras. Quer dizer, a vontade de Deus, ela não está escondida. A vontade de Deus, ela não está escondida lá no céu ou enterrada em algum lugar. A vontade de Deus, ela está disponível. Ela está disponível na Bíblia que você tem em casa. Seja ela que Bíblia for, a vontade de Deus está expressa lá. Eu sei que hoje as pessoas procuram tanto fugir da verdade e da palavra de Deus, que eles fabricam suas próprias Bíblias. Você sabia disso? Há pessoas torcendo a verdade, produzindo Bíblias com palavras que não estão no original, que fogem à vontade de Deus. Tudo para que a Bíblia fique adequada às suas vontades. Há vários movimentos fazendo isso. Há várias ideologias fazendo isso. Nós devemos fugir disso. Nós devemos ficar com a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus às vezes não vai ser fácil ouvir, mas é ela que vai gerar vida nos nossos corações. É ela que vai nos livrar do erro. É ela que vai nos colocar no lugar da abundância. Por isso a palavra de Paulo a Timóteo, sabe, assim, não dê ouvidos a essas vozes. Continua, insiste, sabe? Insiste com a palavra. Ali, quando o rei Joaquim queimou o rolo, Deus disse para Jeremias, escreve outro, escreve novamente, escreve com as mesmas palavras. Sabe, ao longo dos séculos e gerações, pessoas têm tentado queimar literalmente a Bíblia, mas não têm conseguido. Um dos últimos episódios disso foi na época do Iluminismo, na Europa. Alguém disse, em 100 anos, a Bíblia não existirá mais. Interessante que quem disse isso já morreu
e a Bíblia continua a existir. Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna. Ela vai permanecer. O que a gente tem que fazer é escutar e obedecer. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.